Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando nossa atividade. Hoje é terça-feira, 13 de maio de 2025. Aliás, 13 de maio, quem não lembra dessa data, né? E eu já vou lembrando aqui que está aqui o Afonso Praça Batista e o Vilmar Govinades aqui no programa de hoje. E eu tenho certeza que falar em 13 de maio para eles, para você, telespectador, também, claro que recorre àquela lembrança do quê? Da escravatura. Né, da Lei Áurea, da abolição da escravatura. E eu falo isso, Vilmar e Afonso Batista, porque na verdade eu não vi nenhuma comemoração em relação a isso. Épocas atrás, décadas atrás, era até feriado aqui no Brasil. É feriado dia da abolição da escravatura. De qualquer maneira, esse é um assunto que nós vamos discorrer sobre ele aqui no transcorrer do programa. Então, Vilmar Govinatsky e Afonso Praça Batista estão conosco. E lembrando que, naturalmente, há mais de 30 anos, a atividade está no ar e ele começa tradicionalmente pela abordagem que a gente faz do esporte. Falando em esporte, é claro, o futebol. Nós não vamos falar do Grêmio, porque o Grêmio está jogando ainda aqui hoje, no horário do programa, contra o Godoy Cruz, tá, pela Sul-Americana. Mas o Internacional tem um jogo importante que dá para falar sobre ele, que é depois de amanhã, na quinta-feira, em Montevidéu, contra o meu Nacional. O meu Nacional. O Nacional é meu time no Uruguai, sabia, né? Tem Penharol e Nacional, e eu sou do Nacional. Vilmar, como é que tu viu o Internacional depois de acontecer o que aconteceu com o Internacional? Tomar 4-0, agora num novo campeonato, mas como é que tu acha que está o ânimo do pessoal, como é que está o grupo para esse jogo difícil, né? Porque o Nacional, lembramos, o Nacional estava ganhando aqui de 3-0 no Beira-Rio e deixou empatar, e é um grande time. O Internacional está sofrendo uma situação de crise gravíssima, uma crise interna muito grande. E externa, obviamente, também em função da torcida, mas interna em função das derrotas, né? O ânimo dos jogadores e toda a área técnica, jogadores, direção, ali que vinha de uma euforia, né? De um entusiasmo, porque tinha ganho o Campeonato Gaúcho e de repente viu esmorecer toda aquela... vamos dizer assim, aquela construção para enfrentar campeonatos maiores, como o caso da Libertadores da América, o Brasileirão, enfim. E isso aí, com essas derrotas, e não foram só derrotas, foram derrotas com goleadas, foram vexames, foram humilhações, e isso aí realmente, para conseguir reanimar este grupo, para conseguir fazer com que esse grupo volte àquele entusiasmo anterior, não é fácil, porque é a questão de inércia, né? Quer dizer, há um retrocesso muito grande, e esse retrocesso, para pegar o mesmo ritmo, a mesma velocidade, o mesmo entusiasmo, ele está como numa frenagem. Quer dizer, o veículo vai andando, começa a frear para retomar a aceleração, retomar a velocidade, é mais difícil do que parado. Entende? Então, o que eu quero dizer? Aplicando a lei da física em relação à situação do Internacional. Não é momento, absolutamente, de falar em pedir cabeça de técnico, de direção técnica, etc. Mas é momento de fazer uma reflexão, o que está fazendo essa direção técnica, o que está fazendo a própria administração do clube em relação, e aí sim, aí tem que meter o dedo na moleira, daqueles jogadores que ganham muito dinheiro e não estão entregando nada, só ganham, só recebem e não entregam. E aí tem vários deles. E eu começo, para mim, pelo principal, que se chama Ener Valencia, que vem há muito tempo mesmo, né, fazendo presença só em campo, mas não como jogador, mas como espectador. Então, de vez em quando faz um gol bonito, legal, Valência, é a salvação, fez um gol no Grêmio, de falta, não sei o quê. Tá, mas e o resto? E os gols que perde? Né? E com ele vem o resto do elenco também, que entrega mal, que não consegue. Parece que o Internacional abandonou o futebol. Quer dizer, a gente não vê mais aqueles jogadores que estavam há pouco tempo, vamos falar no gauchão recente, jogando, como se diz assim, por um prato de comida. Não. Estão correndo, quer dizer, jogadores como o Roger, que teve lá atrás, né, bastante críticas, depois
Pô, deu uma disparada bonita, todo mundo já fala, o cara realmente é muito... Agora não, agora o cara voltou a fazer o que fazia antes, ou seja, nada ou quase nada. Entende? Então o Internacional está numa crise muito grande. Para sair dessa crise vai ter que fazer um enfrentamento muito forte interno da direção, da área técnica, do treinador, da Alessandro, etc., né, para recolocar ânimo nessa turma. Ou então tem que fazer o seguinte, rola essas cabeças aí, faz o que tem que fazer, vende sei lá o que, manda embora, né? E começa a apostar então num novo time, esquecendo que seja um time competitivo para essas grandes competições, né? Com elencos aí bem consistentes, como é o caso dos que estão participando do Brasileirão, etc., né? Para reorganizar a casa, para montar um projeto 2025. Porque fora isso, esquece, não vai acontecer mais nada. Perfeito. Afonso Praça Batista, na verdade, assim, se nós analisar o futebol do Rio Grande do Sul, Grêmio, Internacional e Juventude, os três são os piores do campeonato, os três piores do campeonato, digamos assim, já que considerando a grandeza da dupla Grenal e também a grandeza do próprio Juventude, né, que teve grandes momentos no Campeonato Brasileiro lá atrás. No fundo, Afonso Batista, tu não acha que, na verdade, hoje nós estamos exprimindo, né, ou expressando os times aqui no Rio Grande do Sul, o seu verdadeiro futebol, ou seja, o limite do futebol gaúcho, que é só para o Campeonato Gaúcho e ainda não tem aquela força, aquela qualidade para disputar algum título, seja nacional ou internacional? Eu acho que o assunto é um pouco mais embaixo, eu acho que o problema está um pouco mais embaixo. Na verdade, eu acredito que o nosso grande problema está relacionado a um colapso no que se refere à questão remuneratória dos próprios jogadores. Então, assim, se ganha muito com o futebol, se acha qualquer desculpa a respeito disso, porque assim, eu adoro quando os técnicos dizem, mas é um jogo a cada 3 dias. Bom, mas quando assumiu o comando técnico, sabia disso, sabia do calendário, né? E sinceramente, eu até faço um desafio, eu, claro, já estaria, já seria ex-jogador, mas assim, por 300, 400 mil, jogador de segunda divisão, mas eu corro 2 vezes por semana, tranquilamente. O grande problema é que é voo charter, hospedagens de primeira categoria e, sabe, são jogadores mimizentos, né? São jogadores, assim, mimados. E o que mais me intriga no que se refere ao Internacional, eu estive no primeiro Grenal na Arena, na final do Gauchão, e o que os colorados falavam, né, não condizia com o que eu tinha visto, embora eu não seja cronista de futebol. O Internacional dominou a partida e não quis matar o Grêmio porque estava com um jogo seguro. Eu digo, olha, vocês estão se enganando. Aí o Internacional suou a camiseta para conseguir empatar 1-1 com o Grêmio no Beira-Rio para ganhar o Gauchão, que foi o grande ponto do Internacional. O Internacional sempre o tique vigarista, né? Não queremos que o Grêmio ganhe, não é que nós temos que ganhar. O problema era o octa do Grêmio, o Grêmio com uma incapacidade bárbara. Só que o Internacional demonstrou efetivamente que o futebol dele ia até ali, ia até o Gauchão, com um Grêmio realmente em reconstrução, que eu acho que bateram demais no argentino, coitado, que chegou sem conhecer a aldeia, com jogadores em que do meio para frente não falavam português, não conhecendo a estrutura, muito menos a questão da tradição gremista, e o Internacional ganhou um gauchão, principalmente subrogando a arbitragem, batendo na questão da federação e, sobretudo, no que se refere ao seguinte: é um time que deveria estar mais organizado. Agora bate a insegurança. Agora eles entram em campo e bate a insegurança. Um jogo, 2 jogos ou 3 atrás, o Alan Patrick perdeu um pênalti mal batido. Ele não perdeu um pênalti porque foi mérito do goleiro, não. Bateu de maneira displicente e quase que perdem o jogo. Então, assim, essa é a crise colorada, que acredito que o Roger, pelo seu histórico, não suporta. Ele mesmo não suporta. A crítica, quando bater, ele vai pedir o boné. E a gente já está sentindo no Roger, não sei se essa é a percepção de vocês, a imagem do Roger... Pesada, assim, ele já está meio que largando, né, a coisa, porque ele está sabendo que ele não vai poder ir além do que tem. Pesado. Já o Grêmio,
né, que agora encara o Godoy Cruz e, de certa maneira, define, né, a sua projeção, está numa situação um pouco mais complicada. Por quê? Porque o Grêmio, ele, por exercícios reiterados, com exceção da história do Soares, né, ele efetivamente trouxe um problema grave de zaga, grave de meio de contenção, e não tem a geração da jogada. Ele não tem um meio armador. Desde o Douglas, o Grêmio não tem um meio armador. E isso é um problema, porque ele não consegue fazer gol. Foi o que aconteceu com a questão do Soares. O Grêmio foi um dos times mais vazados do campeonato 2023. Contudo, foi vice-campeão por um ponto de diferença. Por quê? Porque tinha um sujeito extraordinário que veio, e eu fui um dos críticos, disse, olha, vai vir um ex-jogador para cá, e surpreendeu a todos. Mas o Grêmio ficou naquela situação placebo, achando que estava tudo resolvido. O ano passado foi a enchente. E esse ano, com certeza, já tem gente dizendo que é a falta do Renato. Então, assim, o Grêmio também passa por uma situação que eu espero que o Mano e o Filipão consigam manter uma harmonia entre os dois, porque esse é um grande problema, são dois líderes, e o Filipão não há de perder ali o seu cacuete, o seu cacuete como técnico. Então, assim, este é um grande problema. Mas acredito que o Grêmio possa se reorganizar e o Internacional, a meu ver, muito provavelmente, aqui não vai nenhuma campanha, mas muito provavelmente troca o comando técnico nas próximas rodadas. Se o Internacional falir agora nas próximas, nessa semana que vem, vir a não ter uma melhora, eu não tenho dúvida nenhuma que vão trocar o técnico. Esse jogo vai ser um jogo difícil para o Internacional, porque esse Nacional, eu já vi jogos do Nacional lá em Montevidéu, viu, Clássico, o Nacional e Penharol lá, e o Nacional é aqui muito tocou forte. 3. Sim, aqui ele tomou 3 gols e empatou depois do jogo, né? Mas aqui ele tocou 3 do primeiro, ao natural, imagine lá. Isso que eu digo assim, para mim o Internacional não tem como não ser derrotado lá pelo Nacional. E aí que está a questão da repercussão disso, do ponto de vista global do time, do ânimo, da direção, da torcida. Silvio, com o Nacional vivo, porque está embolado os pontos, então ele pode para uma situação ainda conseguir. E o Internacional chega com toda essa bagagem de insegurança de ter levado esse problema todo aí que aconteceu no final de semana. Olha aqui, vamos falar um pouquinho, futebol acho que é por hoje é isso, né? Falar um pouquinho do nosso Banrisul. Olha aqui, ó. Já pensou ter um cartão de débito para a sua empresa fazer compras e pagamentos pré-datados ou parcelados? Agora, com o limite turbinado no cartão Banricompras Empresas, quem tem conta empresarial Banrisul aproveita o cartão como capital de giro e sem custos, que é importante. É isso mesmo, não tem anuidade nem taxas, mas a vantagem é dupla. Se você tem uma empresa que vende para a PJ, pessoa jurídica, aproveita ainda mais, porque você também pode vender com cartões Banricompras Empresas na maquininha Vero. Ofereça para seus clientes as condições imbatíveis, até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banricompras Empresas, bom para quem usa, melhor para quem recebe. Acompanhe aí. Você que tem conta empresarial Banrisul, agora tem limite turbinado do cartão Banricompras Empresas para comprar tudo o que precisa para o seu negócio. E se você tem uma empresa que vende para a PJ, aproveite também. Ofereça para os seus clientes as condições imbatíveis do Banricompras Empresas, até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banricompras Empresas, bom para quem usa, melhor para quem recebe. Muito bem, vamos falar de uma empresa da área da construção civil, que é uma das empresas mais importantes do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Uma empresa que se consolidou aqui e está avançando do ponto de vista da sua imagem, né? Do ponto de vista da sua imagem no Brasil todo. Algaia, um novo empreendimento da Algaia Incorporações, Vila Portal, um condomínio exclusivo no coração da Zona Sul. Realmente é aquele dos bairros mais importantes da cidade, não só porque é simpático, um bairro maravilhoso, agradável, mas também porque ele está ali, às margens do Rio Guaíba. São 18 casas. Assista a mensagem aqui do nosso Algaia, da sua empresa, claro, Algaia Incorporações, nesse trabalho maravilhoso, nesta obra lá no Vila Portal. Vila Portal.
um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Muito bem, olha aqui, nós vamos começar o programa falando da data de hoje, né? 13 de maio, que é uma data importante. É bom fazer um registro a respeito disso, porque quem de nós, né, que não condena a escravidão do ser humano e tal, isso é uma coisa histórica, através dos tempos, né? Lá desde a antiguidade, começamos lá com a escravatura e tal, em todos os lugares que a história registra, havia essa diferença, mas eu acho importante, né, Afonso Praça Batista, que nós no Brasil tenhamos, no final do século XIX, feito esta operação toda, né, na Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, assinando a abolição da escravatura. O Brasil deixou de ser, pelo menos o Estado brasileiro, de subjugar os negros aqui no Brasil. Então a abolição da escravatura teve esse condão e, de certa maneira, a libertação do ser humano, o negro, como o branco, o amarelo, sei lá o que for, cor que se der, a raça e tal, são seres humanos. Então esta libertação é importante. E o Brasil acho que aproveitou muito bem hoje, por exemplo, nós vemos, né, eu não sei se esse é o teu sentimento, o negro hoje é respeitado, ele tem a sua condição de fazer a sua própria vida, tem liberdade, isso que é importante, não é? Eu acho assim que não é a questão da cor da pele, da raça, de onde vem, mas o ser humano ele tem que ser tratado de maneira, sobretudo pelo Estado, né? Do ponto de vista dos governos, do Estado, do establishment, tratado com dignidade, né, Afonso? Não, sem sombra nenhuma de dúvida, até porque o nosso país foi, na América Latina, um dos países escravocratas mais longevos, né? E foi um programa, inclusive, quem esquece dos Lanceiros Negros, que foi um programa de libertação da Revolução Farroupilha e que, contestado dentro, inclusive, da alta cúpula do comando da Revolução. Então, era uma discussão muito grande, a força escravocrata, e dessa sujeição muito triste, né? Muito triste, que nós temos que nos envergonhar, mas eu acho, sinceramente, que ainda existe, né, uma ausência de equidade entre os descendentes, né? Existem as exceções, existem descendentes de escravos bem-sucedidos, mas a grande massa não, a grande massa ainda continua sem a devida oportunidade de progredir, etc. e tal. O que é a tua primeira provocação, quando salientou a questão do 13 de maio, é que nós temos hoje o feriado da Consciência Negra, que na verdade é o feriado que faz uma alusão a Zumbi dos Palmares, lá em 20 de novembro, né? Que já existe essa troca. O Brasil tem dessas situações, né? Dizem que a comemoração do 12 de outubro não é Nossa Senhora Aparecida, né? Nossa Senhora Aparecida seria dia 20 de outubro, não dia 12. Então, essas datas, elas são datas curiosas. Mas, sem sombra de dúvida, eu acredito que nós temos uma grande dívida, né, aos afrodescendentes. Temos que tratá-los não só como iguais, sem dúvida nenhuma, mas com muito respeito a esta memória, nunca esquecendo a luta e a coragem da princesa Isabel em fazer isso, né? Que talvez, inclusive, tenha abreviado e antecipado a questão da proclamação da República. Então, manda depois. É verdade. Na verdade, né, Vilmar Govinatsky, esse é a gente que estuda história, eu fui professor de História do Pensamento Econômico, e a gente vê que o mundo ele vem evoluindo. Às vezes ele evolui, tá, ele vem num caminhar, ou seja, o progresso da própria história, o processo histórico é assim. Eu acho interessante, Silvio e Afonso, telespectadores, que nós evoluímos no que diz respeito a grandes, vamos dizer assim, movimentações, tá? Justamente resgatando aqueles malefícios que foram feitos, principalmente aos negros, trazidos da África em navios negreiros para serem vendidos, para serem escravizados, para serem maltratados e muitas vezes açoitados. Tá? Mas nós não lembramos das datas que conduziram a isso. Porque, veja bem, na nossa época, Silvio, eu me lembro direitinho, eu gostava muito de estudar história,
E lá nos bancos escolares, lá na década de 60, década de 50, a gente estudava todas as fases que conduziu a Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Agora eu pergunto para quem está nos assistindo aqui, principalmente a juventude, alguém se lembra da Lei do Ventre Livre? Que foi antes, foi em 1871. Daí para frente, todos os filhos de escravos já estavam com a liberdade assegurada, ao nascer, a lei do ventre livre. E a gente estudava isso, e mais do que isso, a gente estudava e aplaudia, a gente estudava, e essa data ela era lembrada nos dias dos bancos escolares como uma forma de alegrias. Puxa vida, então, já naquela época, bem antes da Lei Áurea, já tinha sido o reconhecimento do menino, do bebê, que nasceu filho de uma escrava, já como um cidadão livre brasileiro. Depois veio outra, um pouquinho antes da Lei Áurea, a Lei do Sexagenário, em 1885, 3 anos antes. Então, todo o escravo, quando completava 60 anos de idade, ele já era declarado um homem livre. Claro, né? Vamos combinar, era uma pessoa que tinha trabalhado a vida toda, não tinha amealhado absolutamente nada, estava livre, mas ia depender da sua... E 60 anos era velho, era bem velho naquela época, né? Ia depender, obviamente, de favores, de ajuda, mas era um homem livre. Ele não ia mais trabalhar. Poucos chegavam nessa idade. Exatamente, ele não ia mais trabalhar na roça como um escravo e tal. Ele já era tratado como cidadão. E a gente estudava isso, não só estudava, como a gente relembrava todas essas datas, chamadas efemérides, e se festejava isso. Que bom, até que veio a princesa Isabel, né? Naquele ato grandioso dela, uma pessoa maravilhosa, né? E aí então decretou a Lei Áurea. Tá? E essa Lei Áurea, e claro, a história tem outros desdobramentos, como a questão do café, né? Em São Paulo, que utilizava a mão de obra escrava, e depois então já não podia mais utilizar, obviamente eles eram homens livres, homens e mulheres livres, e aí, então vieram as imigrações, vieram os italianos, etc. Tá bom, a história conta o resto. Agora, gente, é muito importante lembrar isso, quer dizer, foram conquistas, não foi numa canetada só, foram etapas, e graças a Deus a gente chegou naquela canetada final da Lei Áurea de 1888. Agora, o que acontece é o seguinte, tá? Hoje, e aí vai um pouquinho de crítica aos atuais movimentos. Hoje, se faz uma espécie, vamos dizer assim, uma espécie de separatismo, tá? Quer dizer, não, olha que nós conquistamos isso, nós fizemos com que isso acontecesse lá atrás, as nossas gerações, nossos avós, nossos pais, nossos bisavós, avós, pais, etc. Tal, e chegamos aqui. E hoje nós temos uma... Eu nunca tive problema absolutamente nenhum. Eu sou lá do interior de Camaquã e a gente convivia com uma harmonia total. Aliás, meus grandes amigos de raça negra são amigos até hoje. Tenho muitos amigos, inclusive, que fiz recentemente e foram meus chefes, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, tá? Que fui comandado por pessoas de raça negra. Fantástico isso aí. Então, que tem que ter cuidado, Silvio Lopes, é que as coisas parecem que assim, agora que a gente descobriu, né, que tem... não, gente, nós descobrimos isso há muito tempo e nós, na verdade, nós criamos uma sociedade mista, que tem brancos, negros e amarelos e todo o resto que vem por aí. Mas, sabe, Govinato, o tema é muito delicado. Tem que se, vamos dizer assim, se manejar com bastante preocupação e não cair em ato falho. Mas, assim, nós tivemos um presidente negro, Nilo Peçanha. Nilo Peçanha. Um dos grandes autores festejados até hoje dos clássicos, Machado de Assis. Maior jogador do mundo. Né? Bom, Pelé. Mas nós estamos na questão, nós estamos falando dessas personalidades
no início claro. da questão abolicionista. No início. Né? Os irmãos Rebouças, que fizeram os túneis Rebouças no Rio de Janeiro. O advogado Luiz Gama, negro, abolicionista. O próprio Rui Barbosa, dizem que a origem dele era mestiça. Então, assim, resguardadas as proporções, os imigrantes sofreram preconceito quando vieram, italianos, alemães, vieram para cá, né? O que acontece é que, infelizmente, é usado essa situação de um eventual racismo estrutural, uma situação relacionada a um preconceito por causa da raça, e foi cooptado por uma grey política, pela esquerda, para pegar uma minoria e vou defender as suas bandeiras. Então tem que dividir para multiplicar, tem que dividir a situação. Olha, aqueles são os inimigos, então os brancos não gostam de vocês. Mas é que eu me refiro e tem muita gente, negros, próprios negros, combatem isso, que não aceitam. Evidente. Tu viu o Porque é um ato de racista. Falecido Edson racista antes do dividir. nascimento, outro dia eu estava vendo uma manifestação do Pelé, tá? E ele falando exatamente isso. Isso aí. Ele, não, mas eu não tenho que estar... Vocês querem que eu pegue uma bandeira? Eu não vou pegar a bandeira porque eu entro em qualquer lugar. E eu entro negro e saio negro. E todo mundo me recebe muito bem. Quer dizer, então o que acontece? E aí que está o grande problema dessa, vamos dizer assim, dessa ideologia, tá? Quer dizer, nós vínhamos construindo uma integração que já estava muito sofisticada. Mas tinha racismo. Sim, tinha racismo, assim como tem uma série de outras situações, problemas muito mais, inclusive, de cunho social, o pobre contra o rico contra aquela coisa. Tem muito mais do que isso, tá? Mas nós vimos numa construção, aí de repente, não, agora é o seguinte, agora nós vamos defender o negro, agora nós vamos criar um movimento isso, gente... mas na verdade, o Afonso exatamente tocou nesse ponto que eu estava pensando em tocar exatamente, perfeito a colocação do Afonso. Na verdade, esta manifestação, esse movimento, isso vem lá da década de 80, no final de 70 e 80. Por quê? Ali surgiu um partido de esquerda, que hoje é dominante na esquerda brasileira, e ele usou exatamente essa estratégia de dividir a sociedade para exatamente fazer desta divisão uma forma de ele ter um acesso maior e ser mais, digamos assim, mais lembrado como o defensor. Discurso é fácil. O discurso é fácil. Das minorias e tal. E não é só com os negros, LGTB, essa coisa toda. Então, todos esses segmentos, essas minorias, acabaram servindo para esta ideologia, como tu falou, uma ideologia divisionista para poder imperar. Porque se nós formos estabelecendo a questão de ordem racial, o próprio Costa Silva era negro. Né? Um dos maiores tribunos que foi se formar em direito em 47 anos, Evaristo de Moraes Filho, tinha origem negra. Ou seja, essa situação assim, não, porque era alijado. Não tinha isso. O homem mostrando o seu caráter, a sua retidão, a sua capacidade, ele é respeitado em qualquer lugar, em qualquer. E eu tenho certeza absoluta, se desrespeitado for, qualquer branco vai defender. Porque o antirracismo, ele é muito maior na questão, só que o problema é o seguinte, fica latente. Hoje, a gente fica com medo de discutir com o negro. A gente fica numa situação de uma contenda natural, não, se levanta a voz, está discutindo comigo porque eu sou negro. Exatamente. Sabe? Mas como assim? Não. Somos homens. E esse é um grande problema. Por quê? Porque constituiu-se um caráter político, estruturando e organizando um grupo para combater. Esse programa indo ao ar, pessoas vão ver e tenho certeza que vão torcer o nariz, e se não tivermos responsabilização. Ou seja, por quê? Porque não há um ato racista, há um ato de normalidade. Porque não há nada mais segregatório, né? Mais segregatório do que a gente pôr um carimbo. Você é diferente, por isso que eu tenho que lhe proteger. Não há diferença nenhuma. Eu vou dizer uma coisa aqui que pode até soar meio forte, mas eu gostaria que houvesse sim um sentimento muito mais forte anti-ladrões do que estava vendo. E isso eu não vejo. Então, quer dizer, cadê aquela
aquela Anticriminalidade, coisa, né? anticriminalidade, Anticriminalidade. antiladrões, anticorrupção, não é? Mas o que dá voto é essa questão, né? É a LGTB, esses movimentos das minorias, os negros e tal. Isso dá voto. Realmente Agora, tu colocaste muito bem. a própria questão, por exemplo, do homossexualismo, tá? Nós vínhamos amadurecendo, sim, muito em relação ao homossexualismo. E, de repente, criaram os movimentos para dizer que nós somos homofóbicos e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, na verdade, nós vínhamos, tanto que a situação é tão natural, tá, que nós convivemos sempre e amadurecemos em relação a isso, com pessoas que ocupavam e ocupam cargos importantíssimos, sem nenhum problema de convivência. E o gaúcho é sempre rotulado como preconceituoso, e nós já tivemos um governador negro, Alceu Colares, uma mulher até a Filha da Cruz, e um homossexual declarado reeleito, que é Eduardo Leite. Isso é o respeito de todos os gaúchos e batendo palma pela competência dele, porque não interessa qual é a orientação sexual. Essa observação do Afonso Batista que exatamente traz à luz a questão mais séria, que é, ou seja, a respeitabilidade do ser humano. Interessa. Respeitamos o ser humano, a competência que ele tem, e não a questão se ele é gremista, colorado, se é preto, branco, amarelo, então isso é o que menos importa. A própria questão da mulher, como a mulher adquiriu presença marcante nas empresas, na política e tudo mais, né? Então isso é construção. Claro, e outra coisa, né? A sociedade se está marchando por um processo, eu acho que o Batista falou também sobre isso, que é a questão, assim, se o negro hoje, grande parcela deles ainda não está como deveriam estar, é porque falta-lhes oportunidade, é preciso ter... Em política pública, e não deixar de ser massa de manobra. Exatamente. Falta de oportunidades, políticas públicas e de acesso à educação, que é uma das coisas mais incríveis hoje no Brasil, né? Mais paradoxais e contraditórias. Nós precisando exatamente ter um processo de educação firme, sólido, que consolide a massa de trabalhadores, não temos. Educação básica, tem que se preocupar. Ninguém fala sobre primeira série e alfabetização. Nós temos uma legião de analfabetos funcionais, crianças que não sabem ler com 5, 6 anos de idade. E simplesmente ninguém, com 5, 6, na quinta ou sexta série. Agora, o ensino superior, este tem propaganda num horário nobre na Rede Globo. Por quê? Porque esse faz refém. Como que eu vou negar voto para aquele que me deu o canudo? Não posso. Então tudo se transforma na grande politicagem. A ideologia sobre a sociologia, sobre a realidade da sociedade. Na verdade, né, o Brasil tomou um rumo que dá todo o valor aos cursos superiores e esquece o primário, quer dizer, tudo menos o primário. Que é aonde essas castas menos favorecidas podem efetivamente, através da educação, ganhar base e ter mais oportunidade. E é de onde nós viemos, né? Claro, exatamente. É a questão de oportunidade, ter oportunidade e um Estado que as políticas públicas também sejam políticas públicas que, de certa maneira, abranjam a essa necessidade da sociedade toda, e principalmente dos mais pobres, dos mais desassistidos. Vamos falar um pouquinho do Zafari, aqui ó. O Zafari tem um mantra que diz assim, ó, economizar é comprar bem. E realmente o mantra é espetacular, porque não adianta você comprar um produto por um preço menor quando a qualidade compromete. No Zafari não. Se economiza com um preço menor para um produto de qualidade. Então, economizar é comprar bem. Assista agora a mensagem do Grupo Zafari. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe. A tradicional. A de cinema. E aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não sei. Muito bem, olha aqui, nós estamos na mesa aqui hoje tomando sucos Petri, suco de laranja a pedido do
Afonso Costa Batista, né? O Afonso que vem do interior do estado e tal. Chegasse agora quase na hora do programa, né? Sim, sem dúvida. Como é que tem o trânsito? Eu te pergunto porque Porto Alegre, impressionante, como Porto Alegre a cada dia mais e mais o trânsito fica mais confuso, mais complicado. Olha, para chegar aqui na TV, eu moro ali perto do Beira Rio, tu sabe como é que é, né? Ele sempre cita, é um colorado virtual. Eu sei disso, eu sei, né? Então, dali para cá, eu demorei 1 hora para chegar aqui nos estúdios da TV, que é aqui na frente da rodoviária. Quer dizer, pô, olha, é muito complicado. Como é que está o trânsito? Como é que foi a tua vida? Não, hoje até houve uma coincidência. Eu tive uma audiência em Sapiranga às 4:45. E a audiência durou 25 minutos e eu acabei pegando e vindo para cá, saindo lá 5:30, chegando aqui, faltando 2, 3 minutos para 6:30, então chegando num momento mais ou menos tranquilo. Mas realmente tem muito carro, né? Muito carro, mas agora com o melhoramento do aumento do gargalo ali sobre a ponte do Rio dos Sinos, parou de ter aquela tranqueira, que era uma tranqueira na Charlau ali, parou de ter, graças a Deus. Distribui melhor o movimento de trânsito, o fluxo de trânsito. Olha aqui, então, falando Sucos Petri. A sua sede pede saúde, pede o melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, 100% natural. E também, olha que é importante, né? Sucos Petri é sem adição de açúcar e também de conservantes. Bom, nós temos outros assuntos aqui e um dos assuntos importantes deste dia, dessa terça-feira, 13 de maio, é que soubemos hoje à tarde o falecimento do ex-presidente José Mujica, aos 89 anos, está com problema de câncer, e ele acabou falecendo, presidente do Uruguai, né? Que se notabilizou por mostrar uma completa desapego a bens, a todas as coisas que identificam digamos assim, uma evolução da sociedade, o conforto e tal. E o Mujica sempre foi um cara que desprezava essas coisas. Vilmar Govinatsky, eu acho que o lema do Mujica não era tudo pelo social, era tudo pelo socialismo. O Pepe Mujica, ele tem uma história, né, política e de vida. Inclusive, ele compôs o famoso grupo Tupamaros, naquela época, né, das guerrilhas, naquela época do regime militar. Né? Então, assim como tinha em outros países, tinha o Sendero Luminoso, aqui tinha o MR15, tinha outros movimentos, enfim. Né? Ele compôs esse grupo lá, que era um grupo de guerrilha armada. Agora, o legado do Pepe Mujica, tem que separar as coisas. Né? Ele foi presidente lá, parece que foi durante 5 anos, 2010 a 2015, ele foi presidente do Uruguai, mas o trabalho dele como presidente não se fala muito. O que se fala, a única coisa que se fala é que ele era pobre, entrou pobre e saiu pobre o seu fusquinho. Tá? E a sua chácarazinha. Aliás, tem uma coisa, viu, Afonso Praça Batista, que de certa maneira sela uma certa relação com nós temos algo em comum. Os dois têm um fusquinha, tinha um fusquinha. O Mar continuou com um fusquinha. Tinha até um ar de inveja. O fusquinha e a pobreza, isso aí nós temos em comum. Isso é pecado. Mas o que eu quero, acho que, chamar a atenção aqui nesse aspecto, é realmente, é um predicado muito grande e tem que ser lembrado em função disso. Não se tem outros feitos do Mujica como presidente do Uruguai. Passou, cumpriu o papel dele como presidente, o Uruguai, como ele entrou, assim ficou como ele saiu. Tudo bem, ok. Que também não é ruim. Tá? Então, o que tem de bom nesse legado aqui? É que ele não roubou, é que ele não foi um camarada corrupto. Que é uma coisa muito rara na esquerda. Muito rara na esquerda. No Brasil não tem. Muito rara na esquerda, exatamente. Muito rara na esquerda. E, infelizmente, muito rara na política em geral. Tá? Por todos os segmentos. Então, esse é o grande legado do Pepe Mujica. Eu, pessoalmente, nunca tive assim grandes atrações pelo trabalho dele como presidente da República, mas respeito esse lado da pobreza, né, do lado, desapego, né? Do desapego que ele demonstrou. Quer dizer, então, nossa homenagem ao Pepe Mujica. Eu acho, né, Afonso Praça Batista, agora ouvindo a tua opinião sobre o assunto, mas eu coloco sempre meu ponto de vista também.
Na verdade, assim, o desapego é importante, as pessoas não podem botar a vida delas num bem. Mas, por outro lado, eu acho que passa também uma forma de pensar que acaba não ajudando o desenvolvimento do país, ao progresso, à prosperidade e tal, como, né, ao longo da história, desde lá dos sumérios, aos egípcios, os gregos, enfim, os romanos, o mundo todo quer. A sociedade, ela busca sempre progredir e prosperar, quer dizer, ter acesso ao conforto, aquilo que, por exemplo, quando os homens da caverna saíram para caçar, para sua alimentação, eles tinham que ter instrumentos para não serem caçados pelos animais. E de lá para cá o ser humano vem evoluindo, e sobretudo na questão de urbanização, como estamos vivendo hoje, é importante que as pessoas tenham também esta forma de pensar, de crescer profissionalmente, de crescer e ter acesso a bens, também bens materiais, mas não se apegar. E nesse sentido, eu acho que o Mujica deixou esse legado dele, que é o desapego. A gente não precisa se apegar, pode usar, mas não ter o apego. Eu, na verdade, esperava que, em off, eu disse que eu ia defender, e daí eu esperava até que o Govinatski viesse com um pouquinho mais de fome, porque a gente gosta de ter contrapontos, eu e ele. E, infelizmente, ele não veio, porque ele justamente respeita o ponto que sempre me seduziu no Mujica. Tá? Eu posso não concordar com o discurso do Mujica e achar que efetivamente o discurso do Mujica era um discurso extremamente extremo no que se refere a uma questão relacionada ao comunismo. Mas eu devo dizer o seguinte: um homem que fez 89 anos e que completaria 90 dia 20 de maio agora. Era um homem com uma coerência, e com essa coerência o transformava em uma credibilidade extraordinária, diferente dos seus amigos, por exemplo, Lula, né? Maduro que ele criticou o Lula, amigo do Lula, recebeu uma medalha, criticou o Lula quanto à questão de encarar o mensalão. Então, o Mujica chamou Maduro de louco. Não podemos esquecer disso. A esquerda tem lucidez também. Então, assim, eu posso não concordar com a visão de mundo que ele queira. Ou seja, vamos enviar todo mundo para baixo, a gente come pão com ovo e tá legal, vamos andar de Volkswagen em 76. E todo mundo deve andar assim. Eu posso não concordar com isso, mas ele tinha credibilidade. É muito diferente do cidadão falar isso, defender isso, dizer que vai acabar a fome e gastar 100 mil reais numa diária de hotel na Europa. É muito diferente. Farra com diária, farra com cartão corporativo. Então, eu defendo que os pensamentos socialistas, comunistas possam pôr suas ideias, mas vivam como o Mujica. Não adianta pegar a camiseta do Mujica agora. Vivam como o Mujica. O Mujica não andava, não tinha iPhone. Não. Mas tinha ideias muito boas. O Mujica pensava, por exemplo, num continental desenvolvimento. O sonho do Mujica, por exemplo, era fazer um produto manufaturado construído pela América, em que o Brasil dava um componente, a Argentina fazia outro, o Uruguai outro, e numa conjunção todos ganhassem. Ele tinha essa visão, e defendia essa visão. Existe uma manifestação de Pepe Mujica que nós todos devemos pensar. Que o maior bem que existe na face da Terra é o tempo. E nós somos escravos. É verdade. Aquele que compra um carro importado, ou ele gasta o seu tempo para juntar o dinheiro, ou depois tem que investir o seu tempo para pagar o carro. E isso é triste porque se perde vida. Parece que escuto ele falar. E escutava Mujica. Escutava, porque eu acho que são pensamentos que a gente tem que buscar. Era um homem admirável no que se referia à situação de acreditar e praticar a sua cultura. Este tem meu respeito. Este cidadão tem meu respeito. Agora, esse pessoal de esquerda que anda de voo fretado, que anda em belos restaurantes, né? Que come quentinha na frente das pessoas menos aquinhoadas e depois vão no restaurante. Esses não têm meu respeito nenhum. Adoram os efeitos do capitalismo, mas condenam... Vão fazer compras nos Estados Unidos. Usam o socialismo e usam a pobreza como moeda
para capital político. O Mujica não era assim, por isso tem o meu respeito, e perde-se um contraponto ao capitalismo muito forte. Pepe Mujica foi um exemplo e há de ser sempre lembrado, principalmente porque é o seguinte: combateu a ditadura, foi preso, torturado, teve que, inclusive, beber o próprio urina para sobreviver, foi amarrado com arames, num tratamento muito ruim, e morreu depois disso sem nenhuma acusação. E sem o espírito. Nenhuma acusação. Conheço muita gente que diz, manda contra, que é aplaudido, que manda contra a ditadura, mas era massa de manobra, manobrando os sindicatos no garrão do Goberido Couto Silva. Goberido Couto Silva tinha contato direto com esse cidadão, que é um líder que dizia contra a ditadura. Na época nem se interessava por isso. Então, o Pepe Mujica é um homem que tinha credibilidade e coerência. Tem total meu respeito e lamento pela morte. Ele foi anistiado, foi presidente do Uruguai e não se sabe de nenhum ato que ele tivesse praticado como represália, Aí como que tá. vingança. Nunca ele nenhum. demonstrou o sentido de vingança, como está acontecendo no Brasil hoje, né? Não, ele falava isso na prisão. Na prisão ele dizia, não vou me intoxicar com a vingança. O que a gente tem que fazer é olhar para frente. Não é o que nós estamos vivendo no Brasil. Aliás, confesso que o atual presidente da República falou isso. Eu vou voltar para o poder para me vingar. Ele falou. Ele falou está documentado. E foi eleito com esta plataforma. Então, isso é uma coisa. E só lembrando, né, assim, ó, vocês falaram do Mujica e, naturalmente, ele é um cara humilde e tal, mas ele tem o traço principal dele, é a resiliência, que é um termo muito usado hoje, e, sobretudo, acreditar no seu país. E, debaixo de tudo isso, a honestidade. Vilmar e Afonso Praça Batista e telespectadores, a sociedade mundial, a evolução dos principais países que se tornaram prósperos, o foram por 3 fundamentos básicos: a intelectualidade, a existência de uma excelência de intelectual, né? a estrutura moral e ética da sociedade e o item fundamental, a honestidade de seus dirigentes. Qual desses 3 itens nós temos no Brasil? Eu acho que hoje nós não temos mais nenhum, é por isso que nós estamos indo para fundo do poço. Olha aqui, ó, vamos falar do Sicredi. Você que é empresário em Porto Alegre e região sabe que ter bons parceiros faz toda a diferença. Com a conta PJ da Sicredi Origens, seu negócio tem Pix gratuito e ilimitado, máquina de cartões e uma solução completa para seu fluxo de caixa. E o melhor, tudo com aquele atendimento próximo, humano e feito exatamente para você. Abra a sua conta PJ no Sicredi e invista no crescimento do seu negócio. Sicredi é ter com quem contar. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. É contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. Ok, pessoal, sobrou hoje para o nosso etapa final aqui dos nossos reclames, como se dizia antigamente, os comerciais, 2 grandes instrumentos da gastronomia, locais da gastronomia do Rio Grande do Sul. O Barranco Barranquinho, há mais de 50 anos no coração dos gaúchos, o melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio. Complexo Barranco Barranquinho, ambientes climatizados e ao ar livre. Se você quer marcar um encontro com os amigos, família, mulher, esposa, namorado, namorada, enfim, essa pessoa, a roda de seus amigos, ligue e marque lá, pessoal, de reservar para você um lugar especial. 33 31 61 72. E no Barranquinho, 30 28 23 10. Um abraço, Elson Furini, né, que é o sócio proprietário do Barranco. E vamos falar um pouquinho antes de Paulo, da Olina, porque afinal de contas, aqui, ó, quando a gente abusa um pouco com o Vilmar, eu já estou cansado de dizer, o Vilmar é um cara que abusa muito na refeição. Então ele sempre sai com uma Olina daqui. A Olina, essência de vida, ela resolve todo o seu problema gástrico em função do seu abuso alimentar, né, Vilmar? Como é que tu está? Olha, eu recomendo, e olha, tem um período assim que a gente às vezes
bate aquela coisa do olho maior que a barriga, que é o turno da noite, e depois, aí alguns têm problema de refluxo e tal. Gente, Olina é o santo remédio. Muito bem. Aqui, ó, visite a rede de Paulo Galeto, unidades com sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Recanto Maestro, Foz do Iguaçu, São Paulo e Brasília. Veja bem, de Paulo, né? Voando cada vez mais longe e mais alto. Daqui a pouco temos lá nos Estados Unidos também. Seria uma grande alternativa aí do de Paulo. E não vai demorar. Vamos aguardar. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra no de Paulo. Comida saborosa com essência artesanal. Preparados com amor, temperos frescos e seguido às receitas da nona. Pratos saborosos que são uma volta às origens, toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de Galeto Primo Canto em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Ali você encontra a opção Express também. Muito bem. Bom, tem um outro assunto aí que eu gostaria, porque nós estamos quase nos encaminhando para o final do programa, que é essa troca de farpas aí entre o Congresso Nacional e não poderia deixar de ser a Suprema Corte, no caso Ramagem, Nilmar. Quer dizer, como é que tu está vendo esse embate todo aí? Quem, afinal de contas, vai levar a taça? Bom, eu sempre digo o seguinte, né? Para mim, em termos de democracia, a maior representação que nós temos é o Poder Legislativo. São 513 deputados federais, são 81 senadores, é o Congresso Nacional, eleitos diretamente pelo povo, com mandato, com reeleições, enfim, com tudo mais, e que realmente estes representam, até pela proporcionalidade, não tanto o Senado, mas mais a Câmara dos Deputados, pela proporcionalidade, a nação brasileira. E não só pela proporcionalidade, também como pelas próprias características, entende? Então tem representação de todos os tipos, de todos os gêneros, todas as questões sociais, etc. e tal. E neste embate, óbvio que eu estou torcendo, obviamente estou torcendo pelo Congresso Nacional, eu estou torcendo pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal. Por quê? Muito simples, porque é a grande representação e esse assunto ramagem é um assunto da política lá da Câmara dos Deputados. Não tem, porque se começar, então, vão julgar ministro da Assembleia, na Câmara dos Deputados, isso está dentro da Constituição, é constitucional, está dentro da Constituição. Então, esse embate, esse quebra de braço, para mim, é uma coisa que não deveria estar acontecendo. Não deveria estar acontecendo. O Congresso Nacional é o que tem realmente a prerrogativa de cuidar dos casos dele, lá dos seus Nós vivemos, no Afonso Praça Batista, vivemos um momento assim, de total desarmonia entre os poderes. Naturalmente, a gente não pode deixar de dizer que grande parte disso se dá pela forma de a nossa Suprema Corte está extrapolando seus poderes e, de certa maneira, desafiando a democracia brasileira. O Brasil está se repetindo, se repete sempre, né? Nós tivemos 2 processos de impeachment que foram efetivamente processos ilegais. O primeiro processo que foi o do Collor. O Collor chega antes do julgamento e apresenta uma carta de renúncia, que não é admitida, ele é empichado, e, ao ser afastado, acaba por perder os seus direitos políticos. Dilma é julgada, também sofre a perda do mandato, e daí há uma cisão e os direitos políticos são mantidos. Ou seja, nós não temos segurança jurídica, não é de hoje isso, não é contra uma grei, depende de quem está no poder para as coisas andarem dessa maneira. Acolho o posicionamento do Govinatsky, mas lembro que todas as situações elas são políticas. A própria manifestação quanto à questão do ramagem também é política, porque é uma demonstração que, se a Câmara suspende, e daí prerrogativa da Câmara suspender o processo criminal contra o deputado por crimes cometidos dentro do mandato, uma vez que, dia 8 de janeiro, ele era eleito e não empossado, não é crime contra o deputado. Ele não era deputado na época. Ou seja, deixa mais claro e ululante que
esse processo ele deveria ir para o primeiro grau. Ah, não pode, porque ex-presidente da República tem que ser pelo Supremo. Pois então tem que ser pelo Pleno, como o presidente da República em exercício deveria ser julgado. Ou seja, é tanta incongruência que não para de pé que eu posso dizer, começou torto e haverá de terminar por torto. Não haverá agora deles fazerem uma grande reforma, repisando questões processuais já resolvidas, porque até mesmo a própria revisão das penas. Imagine revisar uma das penas, uma dosimetria diferente, vai acabar numa enxurrada de recursos dos processos já finos. Ou seja, o Supremo se meteu numa situação que nem ele consegue resolver. E o grande problema é que tudo acaba em política. E no caso, quando nós estamos falando de direito, não há de ser nem de esquerda nem de direito, tem que ser de direito, de justiça. O que está no livrinho. E o que está no livrinho não está sendo respeitado, Silvio. É perfeito. Não, a questão, por exemplo, da Dilma, artigo 52, que, se eu não me engano, da Constituição, falava, né? A questão da perda do mandato e cassação. Fazia parte da pena. Fazia parte da pena. E fazia parte da pena. Era uma conjunção, era um aditivo, não era uma alternativa, né? Quem era o presidente do STF na época? O ministro, Quem era o presidente do STF na época que presidiu o julgamento? Lewandowski. Ah, o atual presidente da Justiça. Ministro e nomeado pelo Lula. E foi ele que fez essa criação, essa construção. Foi ele que sugeriu. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa desta terça-feira, 13 de maio. Obrigado, Afonso, por essa matéria. Eu que agradeço. Pela sua presença aqui, Vilmar Govinati. Muito obrigado. Você, nosso telespectador aqui da RS Play TV, nosso novo local, né, nossa nova grande estação de TV. E nós teremos um novo encontro com vocês, então, amanhã, a partir das 20 horas, 20h30, com esse novo perfil que temos aqui da TV, né? Essa nova abrangência, e tenho a certeza que cada vez mais nossa atividade vai se consolidar como um dos programas mais tradicionais da TV gaúcha. Até lá.